Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e T. Radjabor com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. I6. G3. D5. E. Captura em D5. E. Captura em D5. D4. Cavalo C6. Bispo G2. Bispo G4. Roque curto. Bispo I7. D. Captura em C5. Bispo captura em C5. Dama e um cheque. Bispo I7. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Dama I7. Cavalo I5. Bispo I6. C4. Cavalo F6. Cavalo C3. Torre C8. C. Captura em D5. Cavalo captura em D5. Bispo H6. Cavalo captura em I5. Torre D1. G. Captura em H6. Dama captura em I5. Bispo F6. Dama I2. Bispo captura em C3. Bispo captura em D5. Dama I7. Dama B5 cheque. A avaliação passou a ser de -1.0. Esse lance foi um erro. O melhor lance era bispo captura em I6. Dama D7. A avaliação passou a ser de 0.4. Esse lance foi um erro. O melhor lance era bispo D7. Dama B3. Torre C5. Bispo captura em I6. Dama captura em I6. Dama 3. B6. B. Captura em C3. Roque curto. Dama captura em A7. Torre captura em C3. Torre de F, I1. Dama F6. Dama 4. Torre C5. Torre 4. Torre F5. Torre G4 cheque. Rei H8. Dama B4. Torre C8. Torre C4. Torre I8. Torre 4. Torre C8. Torre 2. Torre de F, C5. Torre 4. Torre F5. Torre de D, I1. Torre G8. Torre I8. Torre G5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era H5. Torre de 8, I4. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era H4. Torre F5. Torre de 1, I2. Dama 1 cheque. Rei G2. Dama F6. A4. Dama C6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era H5. Dama B2 cheque. Dama F6. Torre B4. Dama captura em B2. Torre de I. Captura em B2. Torre A8. Torre captura em B6. Torre captura em A4. Torre captura em H6. Rei G7. Torre D6. H6. F4. Torre de F, A5. Torre de D, D2. Torre A6. Rei H3. Torre de 6, A5. Rei H4. Torre A6. Torre de B, C2. Torre de 6, A5. Torre F2. Torre A6. Rei H5. Torre de 4, A5 cheque. F5. Torre G6. G4. Torre A3. Rei H4. Torre B6. H3. Torre de B, B3. Torre H2. Torre F3. Torre de C, F2. Torre de F, I3. Torre F1. Torre de A,
B3. Torre de F, H1. Torre F3. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.